Olá, segundo ano! Tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais uma aula de ensino religioso. Que bom mais uma vez estarmos juntos e aprendermos mais coisas tão bonitas, legais que as religiões, as culturas têm a nos ensinar. Então hoje, queridos alunos, nesta aula, eu peço que vocês possam ir na página 25 do livro de ensino religioso, tá bem? Na última aula, nós aprendemos que existe uma grande diferença entre a fala e a escrita. Olha, foi muito legal as atividades que vocês fizeram. Alguns contaram as histórias para mim. Eu fiquei muito feliz em ouvir vocês. Vocês perceberam que quando nós vamos escrever, há várias diferenças. Quando nós vamos falar aquilo mesmo que escrevemos. Por que será? Até porque quando vamos escrever um texto, deve-se seguir as regras ortográficas do português, da língua portuguesa. É importante para que possamos entender melhor o que está escrito. Por isso tem as regras. E quando vamos falar algo, ou seja, quando eu vou contar uma história que está escrita, nós ficamos um pouco mais livres para contar aquela história. Tem que seguir algumas regras, mas talvez menos. Se tivermos em um grupo de amigos, se estivermos mais à vontade, sim, então a gente conta aquela história de uma forma bem alegre. Então, é possível contar uma mesma história que está escrita e falar ela de uma maneira oral, e vamos ver que vai estar o modo de contar é diferente, mas é o mesmo que está lá escrito. Então, o que foi dito, o que foi explicado, era que vocês percebessem essa diferença entre fala e escrita. Porque as religiões também se utilizam da fala e da escrita. Nós vamos ver hoje que é preciso saber ouvir. Aí está o título do livro. Escutar. Quais são as situações da vida quando temos que parar para escutar alguém? Por exemplo, vocês agora estão escutando o professor, mas se vocês não parassem tudo o que estava fazendo e não prestassem atenção só no que o professor está falando, será que nós íamos entender bem o que está sendo dito na aula? Eu acho que não. Então tudo na vida, tudo que vamos fazer, temos que parar. Por isso, ali está falando, é preciso saber ouvir. Não basta você falar, estou escutando. Não basta isso, tem que também prestar atenção. Por isso fala saber, porque você tem que prestar o máximo de atenção, senão não fica claro o que o professor está dizendo. Isso acontece muitas vezes na nossa casa, né? Às vezes pai e mãe pediu uma coisa para a gente fazer, não prestamos atenção e depois já nem sabemos o que tem que fazer, né? Por isso, saber escutar. Por isso, queridos alunos, uma dica a vocês: toda vez em que alguém pedir alguma coisa, em que alguém falar alguma coisa, prestem atenção ao máximo. Parem tudo o que estiver fazendo e escute com atenção. Vai fazer toda a diferença, tá bom? E quando você sabe escutar alguém, quando você para escutar alguém, a pessoa vai se sentir importante. Imagina, com certeza vocês iam ficar chateados se vocês viessem perguntar alguma coisa para o professor e o professor nem desse a mínima, nem se importasse, né? Não desse bola, não é verdade? Vocês iam ficar chateados. Mas quando o professor presta atenção no que você está dizendo, no que você está perguntando, quando o professor escuta a sua história, você se sente bem. Da mesma maneira, quando você escuta alguém que te diz algo, a pessoa se sente muito bem, porque a pessoa está se sentindo que estou sendo respeitado. Mas vamos ler o que está escrito aí, no preciso saber ouvir, porque
Para os povos indígenas, né, aqui nós estamos vendo uma criança, uma menina da tribo indígena Carajá. É o que vocês estão vendo aí na foto. Nos povos indígenas, as narrativas, ou seja, as histórias, elas são transmitidas de forma oral. Ou seja, elas são contadas de geração em geração. Não se esqueçam que não existe só um tipo de índio, tá? Não existe só um tipo de povo indígena. Existem vários tipos. Como se fosse como se fosse vários países. As pessoas são diferentes, têm culturas diferentes, têm tradições diferentes. Entre os povos indígenas também. Então não são todos, mas alguns dos povos indígenas, eles não se utilizam muito da escrita para contar uma história. O mais velho, o ancião, né, a pessoa mais velha, porque para os povos, não só os povos indígenas, mas para muita gente, muitas tradições e culturas. Quando uma pessoa fica mais velha, está mais de idade, ela é considerada que ela é uma pessoa mais sábia, né? Uma pessoa que tem mais sabedoria, em que nós temos que ter mais respeito pela sabedoria de vida que essas pessoas têm. Então, nos povos indígenas, uma pessoa mais velha é responsável de contar para as crianças as histórias, de passar as histórias, por isso falei, contadas de geração em geração. Essas narrativas ou histórias buscam preservar as tradições e tudo o que um grupo de pessoas ou um povo sabe, tem e acredita. As crianças, ninguém nascemos sabendo de nada, né? A gente vai aprendendo com o tempo, por isso tem a escola, né? Por isso que os pais têm que ensinar muitas coisas para nós. E nos povos indígenas, então, cada povo tem a sua tradição, a sua cultura, o seu jeito de ser, os seus conhecimentos. Então, esta pessoa, né, de mais sabedoria, de mais idade, vai passar para as crianças essas tradições, o que tem que fazer, né, as culturas, o que pode, não pode, né, o que eles acreditam e como que tem que vivenciar a religião deles. Então é nesse sentido. Em geral, são sábios e idosos, olha o que o professor disse, das comunidades indígenas que relatam as histórias e falam de seus deuses para toda a aldeia. Então, estes sábios idosos têm a responsabilidade de passar essas histórias para os mais novos. Essas histórias traduzem a sabedoria de um povo, ou seja, o que ele aprendeu desde a sua origem. Que legal! Então, aquilo que aquele sábio ou idoso está contando é uma história que ele aprendeu quando ele era ainda criança, quando ele era ainda pequeno. Ele aprendeu essa história, guardou para si e agora está contando para outras crianças. E faz com que a história não morra, faz com que a história continue por muitas gerações. Elas contam como cada comunidade indígena aprendeu a cultivar a terra, a fabricar os instrumentos, a respeitar as regras de convivência, como devem ser as práticas religiosas, o que acontece com as pessoas depois da morte e tudo que aquele povo viveu em que acredita. Estão vendo o tanto de coisas que essas pessoas mais sábias, idosos, devem contar? Tudo isso, a história de cada povo, como aprendeu a fabricar os instrumentos de trabalho, né, as regras do dia a dia, as práticas de fé, práticas religiosas de cada cultura, o que acontece, né, quando a gente morre. Então essas pessoas devem contar essas histórias. No entanto, o mundo e as pessoas se transformam com o tempo. As coisas passam, vão evoluindo e atualmente
alguns povos indígenas utilizam também a escrita para transmitir o conhecimento. E muitos povos indígenas já passam as histórias a nós pela escrita, né? Porque se desenvolveram também. Então hoje nós aprendemos um pouquinho do saber escutar, do saber ouvir para os indígenas. Então por isso que o professor disse no início que tem que saber ouvir. Porque se essas crianças, essas pessoas mais novas não sabem ouvir, aquelas pessoas mais sábias que estão contando as suas histórias não vão aprender certinho, né? Como deve ser a cultura de cada um. Então, essa é a importância não só para essa cultura, mas para tudo em que fizermos na vida. Página 26, vocês estão vendo aí uma figura, né? No lado direito, de uma pessoa mais idosa, contando as histórias, né, do seu povo para as suas crianças. Estão vendo que legal? Aí vocês podem observar. Hoje eu peço que vocês façam o seguinte, tá bom? Numa folha à parte, eu quero que você escreva, ou vamos fazer melhor. Vamos fazer assim dos dois modos. Se você querer, você pode... O que você vai fazer? Você vai escutar. Se possível, tente ligar aí para o seu avô, para sua avó, né? Uma pessoa que, sei lá, da sua família que tem histórias para te contar, que tem histórias que você pode escutar, que você já escutou. Eu quero que você escute essa história e escreve ela num papel. Mas se não querer escrever no papel, você mesmo pode contar. Eu acho até melhor que você grave um áudio e conte essa história para mim. Que vocês acham? Então, assim como nós aprendemos que temos que saber ouvir, vai ser a vez de você também praticar, e saber escutar o avô, a avó, o tio, até mesmo os pais, né? Alguém que você conhece, né? Não precisa estar com a pessoa, pode ligar e perguntar: avô, amigo, conta uma história para eu escutar, que eu tenho que depois contar para o professor. Então, dessa história que você escutou, né, não importa qual história seja, você vai gravar o áudio e contar para o professor. Caso você prefira, pode escrever, mas acho que melhor o áudio, né? Aí fica mais fácil para vocês. Então, aguardo essa história que vocês tiveram que escutar primeiro para depois contar para o professor, tá bom? Essa é a atividade e a aula de hoje, queridos alunos. Um grande abraço a vocês e até mais.